Vladimir, deixa eu te colocar algumas questões aqui que o pessoal está trazendo. Eu vou juntar duas delas. O Ministério Imaginário. Professor Safatli, você julga necessária uma candidatura da esquerda radical para o ano que vem e por quê? Parabéns pela entrevista no Três Irmãos esse fim de semana, né, Vladimir? Eu assisti um trecho. Acho que saiu esse fim de semana. Saiu esse fim de semana. E aí, no mesmo sentido, o perfil esquerda socialista diz assim: professor Safatli, Jones fez um chamado para discutir a unidade dos partidos da esquerda radical. Acha possível? Sim, eu sou a favor. Eu sou a favor de uma candidatura da esquerda, uma outra candidatura de esquerda. Eu acho que isso é importante para a gente poder discutir nossas pautas, tentar pautar a agenda do debate, certo? Isso não atrapalha em nada qualquer horizonte de luta, muito pelo contrário, só enriquece, porque permite que a gente tenha um espectro muito mais amplo de discussões. A direita também vai ter vários candidatos, certo? A eleição em 2 turnos, você negocia apoios no segundo momento, e negocia em outro patamar, você negocia com votos nas suas costas, certo? Então, acho assim, faz todo sentido. Aí deixa eu te colocar uma questão que tem a ver aqui com o nosso canal, Farol Brasil, mas acho que tem a ver com esse debate da esquerda. O Carlos Silveira diz assim: o Vladimir tem ideias interessantes sobre as eleições. O que ele acha da Fera? A Fera é a frente da esquerda radical que ele propõe. E do Jones para presidente. Eu queria só mudar um pouquinho a pergunta, porque acho que a questão da candidatura do Jones para presidente vai ficando patente que não tem viabilidade, né? Não tem um partido, né, para ser a candidatura a presidente. Mas há uma tradição do passado, do PSOL, passado recente, inclusive, das chamadas candidaturas democráticas, né, que é o PSOL abrigar no seu interior nomes de pessoas, de ativistas, de políticos, que não estão integrados organicamente ao PSOL, mas o PSOL empresta tradicionalmente a legenda para que esta turma da esquerda possa se candidatar no guarda-chuva do partido. Você acha que seria possível? Olha, eu gostaria muito de pensar que o pessoal poderia bancar ou lançar uma candidatura própria. Eu acharia uma ótima coisa. Embora eu sei que a situação interna do pessoal está em outra direção, né? Mas acho que a gente fez isso em várias circunstâncias, candidatura do Plínio, candidatura da Luciana, foi muito nesse sentido. A própria candidatura do Boulos, bem, aí já estava muito ligado à candidatura do Lula, mas, de qualquer maneira, essa era a função, porque a gente podia trazer novas pautas. E acho que aí a gente podia elaborar melhor essa posição. Teve a candidatura de Luiz Helena lá atrás, mas eu sei que a situação do pessoal está um pouco diferente. Não, aí quando eu te perguntei do Jones, não é nessa perspectiva de candidatura a presidente, acho que não teria espaço no PSOL para isso, mas ele sair com uma candidatura democrática a deputado federal lá em Pernambuco. Então, eu acho que o PSOL deveria se configurar como uma frente de vocalização da esquerda real. É isso, né? De todos aqueles que estão lutando exatamente dentro desse campo da esquerda real. E eu acho que seria bom para todo mundo, bom para o pessoal, bom para quem está efetivamente disposto à luta, e acho que o pessoal devia ter essa disposição. Com certeza. Legal. Professor Safatli, diz o seu Dimei, se sabíamos que não teríamos nada em troca, por que mesmo assim casamos com ele? E em 2026 vamos casar de novo com quem só promete? Está falando, evidentemente, de Lula, né? Não, eu também acho que você colocou muito bem. Assim, a gente passou 3 anos, não recebemos nada em troca, recebemos uma trava em troca, né? Com a política travada, e nunca conseguimos ter a maioria. A gente tinha maioria no Congresso para aprovar coisas que qualquer governo de direita aprovaria. Então, as pautas efetivas, teve casos raros, não vou dizer que nenhum, mas casos raríssimos onde você conseguiu levar alguma pauta mais esquerda. Isso nem pautou. Pega, por exemplo, a questão da escala 6x1, que já é uma pauta rebaixada. Mas, bem, a pauta que tem, ótimo, né? Quer dizer, o governo nem comprou essa pauta. Ele devia ter comprado. O máximo que fez foi o Lula chegar numa fala na nação e falar: não, a gente precisa pensar sobre isso. Assim. Eu queria colocar uma notícia, na verdade, não é nenhuma questão da Verônica Nascimento. Safatli, voto nessa pseudo-esquerda aqui na Bahia por completa falta de opção. Segurança pública um caos, terceirização da saúde,
Tá difícil continuar a votar no PT lá na Bahia. É impressionante essa jornada. Eu queria caminhar para o final na nossa conversa, falando um pouquinho de tema internacional, que o Sávio diz assim: bravo, Vladimir, precisamos imaginar um outro mundo. Como você analisa a geopolítica atual, especialmente a ascensão da China e o declínio dos Estados Unidos? Uma guerra civil mundial. Uau. Uma situação de... Exatamente. O conceito Carl Schmitt funciona nesse momento. Uma guerra civil mundial. Quer dizer, uma radicalização brutal da capacidade de intervenção norte-americana, porque é racional do ponto de vista deles, e não tem nada irracional. Mais uma vez, é racional, que mostra como a razão não nos ajuda em nada em certas situações. Né? Porque, de fato, eles pressionam por vantagens econômicas por todos os lados, eles tentam subjugar país, né, remontando uma lógica dinâmica imperialista. Eles podem não conseguir fazer isso a 100%, mas fazem isso a 70%. Eles vão conseguir, de uma certa maneira, ter mais um fôlego. Né? E essa intervenção pode ser, inclusive, intervenção armada. A gente está vendo na Venezuela, a gente pode ver em outros lugares. Você tem uma brutalização das relações sociais que tem, sei lá, Gaza como um experimento fundamental de dessensibilização social, que faz com que você entre num nível de violência naturalizada, inimaginável, em quaisquer outras circunstâncias. Então, a tendência é essa. E é fato, assim, nesse ponto, eu acho que a posição brasileira é uma posição estratégica fundamental. A gente viu. O único país que os Estados Unidos fez uma pressão assim, inimaginável, completamente inimaginável, de um imperialismo aberto que não tem nem o que comentar, o que mostra o lugar central que a gente ocupa dentro desse jogo. É uma das 10 economias do mundo, é a economia que define o eixo da política latino-americana. A gente vai receber ataque cada vez pior, isso é mais do que evidente. E é claro, eu não tenho nenhuma ilusão sobre China, sobre nada. Todos eles têm dinâmicas hegemonistas, cada um à sua maneira. Né? Então, ou seja, a China não tem dinâmica hegemonista militar aberta agora, né? Nada garante que daqui a 15 anos isso não aconteça. Então, dentro desse horizonte, eu acho que efetivamente a gente tem que saber lidar melhor com a política real. E aí, queria colocar mais uma questão, que é Gaza. É impressionante o que está acontecendo, né? Aí todo mundo vendo o genocídio a olhos nus, né? A olhos para o mundo, né? Sendo televisionado e mostrado para todo mundo, e sob a indiferença dos governos. Não tem um governo, né? Talvez com exceção do Petro, que é o mais assertivo na Colômbia, mas não tem um governo que efetivamente fala: bom, chega esse negócio, eu vou entrar ao lado dos palestinos, ou enfim, né, organize uma coalizão contra Israel. Como é que você vê o cenário em Gaza? E esse fim de semana foi dramático, né, de destruição. Eu acho que nessa época vai ser marcada pela vergonha metafísica de ter sido a época que foi indiferente a um genocídio. Não foi nem como na Segunda Guerra Mundial, onde a época poderia argumentar que ela não sabia sobre o genocídio, né? E que ela pode se culpabilizar por não ter sabido. Nossa época não tem sequer essa desculpa. É uma época que foi absolutamente indiferente a um genocídio cotidiano, diário, né? Com imagens de todos os dias, com imagens terríveis, com imagens inaceitáveis, com imagens de uma desumanização pavorosa durante todos os dias, vergonhosa durante todos os dias. Uma época que viu não só governos ficarem calados, não só imprensa ficar calada, mas que viu a universidade ficar calada, viu ditos intelectuais críticos ficarem calados, certo? Viu pessoas fazendo cálculos sobre, afinal de contas, o que elas perderiam se elas falassem. Tudo isso é de uma vergonha, eu diria ontológica, uma vergonha escrita na raça humana pelos próximos 500 anos, porque isso é absolutamente intolerável, inaceitável. Veja, por exemplo, há dias atrás, a Universidade de Berkeley, do qual eu fui professor visitante, ela deu uma lista de 160 pessoas para o governo norte-americano acusadas de antissemitismo. Qual que é o antissemitismo dessas pessoas? Demonstrar solidariedade a Gaza. Né? E eu até diria mais, se eles querem resolver o problema do antissemitismo, eu tenho duas soluções muito práticas.
é que o governo de Israel devolva as terras que ele roubou e que eles parem de matar a Palestina. Eu te garanto que todos os casos de antissemitismo vão cair drasticamente. Né? Então, ou seja, quem mobiliza isso hoje exatamente é o campo da extrema-direita. Eu acho que isso, e mais do que isso, mais do que a indignação moral que todos devem ter, e eu faria só um parêntese, porque isso é muito interessante, porque mostra quem tem sensibilidade nesse mundo. As populações foram para a rua. Os estudantes na universidade foram para a rua, estão aí sendo massacrados. Os estudantes, eles salvaram a moral da universidade. Né? Se não fossem eles, assim, nossa posição como instituição teria sido uma das maiores vergonhas da história que a gente pode imaginar. Então, eu diria, eles sabem muito bem do que acontece, porque eles sabem que eles podem ser os próximos. As populações sabem que eles podem ser os próximos, porque se você naturaliza esse grau de extermínio, violência, de destruição, por que você não vai operar isso na sua lógica interna, de conflito interno? Sim. É óbvio que essa questão. Né? Então, eu diria, quem tentou impor a indiferença foram as instituições que são, na verdade, os nossos inimigos. Agora a gente sabe muito bem quem são nossos inimigos. Sim. Mas, para além da indiferença, Vladimir, eu acho que esse fim de semana, inclusive, foi pródigo nessa questão. A gente vê um apoio popular ao genocídio. Isso não aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Você não tinha manifestações, passeatas ao redor do mundo apoiando a existência dos campos de concentração, até porque, né, a humanidade, ou o mundo, a opinião pública só ficou sabendo depois. Mas isso aqui ontem, 150 mil pessoas em Londres, isso aqui rasgando a bandeira da Palestina, né? A gente vê aqui no Brasil, nessas bandeiras de Israel, nas manifestações da extrema-direita, ou seja, tem um genocídio com apoio popular, né? Ou de parte da população. Olha, a verdade é que se você fizesse também alguma coisa nesse sentido na Alemanha nazista, você teria setores apoiando todas as piores barbáries. Né? Então, você tem setores populares que assumem essa lógica de que, bem, nós estamos dentro de uma guerra civil, essa é uma guerra, certo? A gente tem direito a toda e qualquer forma de violência contra aquele contra o qual nós combatemos. Que a gente utilize a religião para justificar essa violência, isso é um clássico da história da história mundial, né? E que sempre vai ser utilizado. Então, que você já tem os setores degradados, certo? Do cristianismo, que fornecem todas as armas para isso. Isso nem ninguém... Uma religião que justificou vários extermínios, né? Nossas terras são marcadas por esse extermínio e escravidão, bem, não tem ninguém... Isso não surpreende ninguém. Eu fico surpreso com quem fica surpreso. Né? A gente vai ver isso mais uma vez. Ou seja, isso mostra muito claramente, acho muito claramente, que não há negociação possível. Não há diálogo possível com esses setores. É importante, é racional parar de dialogar. Certo? E eu acho que não tem por que imaginar que a gente é minoria. A gente é uma maioria desarticulada. Eles botam 100 mil, a gente bota 1 milhão em Londres. Como já aconteceu. Então, a gente consegue fazer isso. E mais, a gente tem que entender de uma vez por todas. Não há negociação com esses setores. Não há diálogo com esses setores. Há necessidade de criar uma sociedade irreconciliada, profundamente irreconciliada. Porque dentro de uma sociedade irreconciliada, aí é possível um tipo de força que vai tentar domar esse outro setor. Né? Então, eu acho assim, isso mostra muito claramente que daqui para frente é necessário que a esquerda não se coloque na retaguarda, não fique assustada com isso. Isso é só o começo. Isso é só o começo. A gente vai ver coisas muito piores.